Olá, pessoal que acompanha o Papo Técnico. Aqui é a Rafaela Carolina e eu falo sobre o futebol feminino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória da seleção brasileira no FIFA Series. Para quem não sabe, o FIFA Series é uma competição inédita dentro do futebol feminino de seleções, já que ela acontece no masculino desde 2024 e a partir de 2026 ela também vai acontecer no feminino. É um torneio bienal, ou seja, então ele ocorre a cada 2 anos, e a primeira edição do feminino aconteceu aqui no Brasil e terminou com o Brasil campeão. Inclusive, a seleção que é comandada pelo Arthur Elias terminou o torneio com 3 vitórias em 3 jogos, somando 12 gols feitos e sofreu apenas 2, ou seja, um saldo de 10 positivo. Mas tem algumas coisas que a gente acaba observando nos 3 jogos que a seleção disputou que foram muito próximas ou até mesmo que acabam tendo uma certa correlação. O primeiro fator é justamente o segundo tempo da seleção brasileira. Todos ou os principais gols da seleção brasileira foram construídos durante a etapa complementar. O Brasil teve muita dificuldade no primeiro tempo de conseguir fazer o seu jogo. Inclusive, para mim, um jogo que foi muito importante para a gente ver de fato essa discrepância foram dois, na verdade. Foi contra a Coreia do Sul e contra a Zâmbia, que a goleada foi construída somente na segunda etapa. Já contra o Canadá, o Brasil conseguiu construir o seu gol somente na segunda etapa, no minuto inicial da segunda etapa. Mas ainda assim, grande parte dos gols da seleção brasileira nesse torneio foram feitos durante a segunda etapa. Um segundo ponto foi justamente a importância da Caroline, a camisa 10 da seleção brasileira, que tem, de fato, assim, peso de você conseguir herdar a camisa da Rainha Marta e consegue fazer e desempenhar esse papel muito bem. Uma das melhores jogadoras do Manchester City e do futebol feminino na atualidade, a Caroline consegue desempenhar um papel muito importante nessa seleção brasileira, já que ela acaba ditando muito o ritmo do meio de campo, além de trazer bastante velocidade. Então a gente viu que o jogo mudou bastante o ritmo assim que ela entrou, tanto contra a Zâmbia e também contra a Coreia do Sul, que realmente foram 2 jogos que ela foi protagonista, e a gente vê que de fato ela galga cada vez a sua vaga para a Copa do Mundo. Assim, realmente uma jogadora que evoluiu bastante e o Manchester City foi essencial para essa evolução, não só pessoalmente, mas também profissionalmente. Para mim, hoje, ela entra no top 10 fácil de melhor jogadora do futebol feminino. Enfim, agora um outro fator que foi muito importante: algumas jogadoras que estrearam. Gostei bastante das 2 partidas da Raíssa Bahia, né? Eu vejo que o Brasil praticamente já está fechado com os nomes do ataque e do meio de campo, mas ainda a gente tem dúvidas em relação à defesa. Vejo que principalmente dúvidas na lateral, né? Hoje eu vejo que a Yasmin é a lateral esquerda titular nessa seleção, mas pela perspectiva dos 2 jogos que a Raíssa Bahia entrou e também ajudou bastante, principalmente pelo lado esquerdo, para ditar o ritmo, é uma jogadora que precisa ganhar mais espaço e é uma jogadora que precisa ser convocada de forma mais frequente pelo Arthur Elias. Nós também tivemos a convocação da Evelyn, que veio para o lugar da Jennifer, que acabou se lesionando, e é uma jogadora que tem muito futuro, né? Eu acho que ainda é muito precoce a gente querer que ela esteja nessa seleção brasileira, mas é interessante já ir iniciando testes de transição da sub-20 para a principal. Lembrando que ela saiu da sub-17 para a sub-20 nessa temporada. Deve ser uma peça muito importante para Camila Orlando no Mundial da categoria, mas para a seleção brasileira precisa começar a ter alguns testes estratégicos para que ela consiga, de fato, ter mais espaço e consiga galgar mais protagonismo futuramente. Agora, tem jogadoras, né, só para a gente encerrar esse papo, tem jogadoras que eu acho que não conseguem mais desempenhar e não conseguem mais ter espaço nessa seleção brasileira. A Lele, ela conseguiu se redimir no jogo contra o Canadá, mas também fez 2 jogos com muitos problemas, né, contra Zâmbia e Coreia do Sul. Inclusive, teve muitos erros de saída que acabaram, de fato, não prejudicando o resultado, porque o Brasil estava com um resultado muito consolidado, mas dependendo do adversário que tem que tomar bastante cuidado. Mas a Lele conseguiu assumir esse protagonismo diante do Canadá. Agora, a Marisa, que foi uma zagueira que acabou entrando tanto no jogo contra a Zâmbia e contra a Coreia do Sul, foi uma jogadora que não desempenhou um bom papel. Inclusive, teve muitos problemas na saída de bola e também no momento que ela tentou fazer a marcação, e foi justamente o lado esquerdo no qual ela atuou que surgiram os gols, tanto da Zâmbia quanto da Coreia do Sul, inclusive os 2 únicos gols sofridos pela seleção brasileira.
Lembrando que a gente ainda está no início da temporada, teremos pelo menos mais umas 5 datas FIFA somente em 2026. Uma delas, que deve ser a próxima, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, ou seja, uma seleção muito forte, a segunda do ranking de seleções femininas. O Brasil atualmente ocupa a sexta colocação, mas ainda assim é bom ter esses testes. Acho que o Brasil teve 3 níveis diferentes de futebol. Isso é muito importante porque a gente precisa estar preparado ou entender o nível de complexidade de cada adversário, de cada federação, de que maneira cada federação, cada seleção joga, porque a gente não sabe o que de fato a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. Então, realmente foi um teste muito importante para a seleção brasileira, que tem que continuar de fato indo atrás, procurando ter seleções de níveis diferentes, e até mesmo seleções que estejam ou no mesmo nível ou nível acima tecnicamente. Além disso, acho que o Arthur Elias já vem encontrando a sua base para a Copa do Mundo. Tem algumas jogadoras que acredito que tenham se consolidado cada vez mais, mas tem alguns nomes que eu ainda acredito que possa ser analisado. E além disso, eu já vejo que praticamente temos o meio de campo e o ataque quase fechado, mas a defesa ainda deve passar por mais alguns testes nas próximas datas FIFA. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Além disso, não deixem de seguir o Papo Técnico tanto no YouTube, se inscrevam no canal do Papo Técnico e ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E além disso, também sigam o Papo Técnico nas redes sociais para vocês não perderem nenhuma novidade.